Pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer um outro vídeo para a série Servidores Linux e hoje esse vídeo vai tratar do servidor DHCP. E o que é um servidor DHCP? O servidor DHCP é um servidor onde roda um serviço nele que é responsável para distribuir IPs para as máquinas que estão ligadas em uma rede. Ele é configurado para distribuir um espaço de IP que nós chamamos de um range de IPs para uma determinada rede de computadores. Vamos supor que você vai montar uma rede de uma empresa que tenha 30, 40, 50 computadores ou mesmo 10 computadores, e nós sabemos que para cada computador que entra na rede tem um endereço IP. Então, o servidor DHCP ele é responsável por distribuir esses endereços IPs de forma que ele não vai distribuir um endereço igual para 2 computadores ou 3 computadores. Para cada computador ele vai dar um endereço IP. O servidor de rede DHCP, além de ter a função de distribuir endereços IPs ou números IPs para cada computador, ele também tem que ter um mecanismo que impeça que duas máquinas venham a receber o mesmo número IP, porque se duas máquinas estiverem com o mesmo número IP, ela não vai funcionar corretamente na rede. Também lembrando que em uma rede só podemos ter um único servidor de DHCP. Se eu tiver mais de 2 servidores de DHCP, eles podem os dois começar a distribuir números na rede em que pode acontecer de dar o mesmo número para a mesma máquina, ou um servidor de DHCP não estar configurado corretamente para as configurações necessárias para a rede, e aí a rede vem apresentar algum tipo de problema, como por exemplo não navegar na internet. Lembrando que a maioria dos provedores de internet, quando ele instala para você o roteador, o modem, ali já tem um servidorzinho de DHCP. Então, se você configurar um servidor de DHCP na sua casa, ele pode ter problemas com o servidor de DHCP da sua operadora, da NET, da Vivo e assim por diante. Dentro de uma empresa, normalmente o link da operadora ele vai chegar e ele vai entrar em um firewall. Então a rede não vai ficar diretamente ligada a esse modem e não vai utilizar do servidor de DHCP deste modem da operadora. O firewall por si só já vai dividir, segmentar a rede entre rede externa e rede interna. Então normalmente você utiliza um servidor de DHCP para então ir delegando os números IPs para cada máquina. Então o servidor DHCP é muito importante dentro de uma rede, pois ele facilita o trabalho do administrador de rede, que não precisa ir em cada máquina para configurar um IP ou correr o risco de configurar IP iguais, ou mesmo quando uma máquina é acrescentada na rede, automaticamente ela vai adquirir o IP, não precisa de um administrador configurar o IP. E hoje em dia nos ambientes, você tem ambiente em que chega uma visita na empresa, ou mesmo os funcionários possuem celulares, tablets, né? ou mesmo algum dispositivo Wi-Fi, então eles também vão receber DHCP pelo servidor de DHCP. Perfeito? Dito isso, nós vamos começar a configurar o servidor DHCP. Peço que você se inscreva no canal, dê um joinha se você gostar do vídeo e compartilhe os vídeos para que cada vez mais o canal melhore os seus vídeos. Perfeito? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar o servidor DHCP numa distribuição Debian. O servidor que nós vamos utilizar é um servidor chamado ISC DHCP Server. Inclusive eu já coloquei ele aqui para facilitar o nosso trabalho, e nós vamos fazer agora a instalação através do comando apt-get. Então, apt-get espaço install
e SC DHCP Server. Nós vamos instalar então este pacote, tá? A instalação é bem simples, não requer, não tem muita dificuldade. A configuração do servidor também é bem simples. O importante é entender o conceito de funcionamento do servidor. Muito bem, instalamos o servidor. Vamos verificar primeiro o nosso número IP. Então a faixa de número IP que nós estamos utilizando é 192.168.0.100. Lembrando que 100 já é essa máquina e ela é o próprio servidor DHCP. Então eu tenho que configurar um espaço onde o DHCP vai distribuir números IPs em que ele tem que estar superior ao 100. Ele não pode estar dentro, esse número 100, esse IP 100, não pode estar dentro da faixa que eu vou destinar às máquinas. Então isso já é algo que nós temos que prestar bem atenção. Vamos dar uma olhadinha no nosso nome da máquina. Server. Isso é importante porque eu vou configurar o DHCP para que ele dê um nome de domínio server quando ele for dar IPs a um outro computador. Então vamos partir para a configuração, tá? Muito bem, então depois de ter feito a instalação, nós vamos para o diretório etc. e vamos procurar o diretório onde fica as configurações do DHCP, que é o diretório DHCP, tá? Então /etc/DHCP. Entrando aqui no diretório DHCP, você pode perceber que nós vamos ter um arquivo aqui chamado dhcp.conf. Eu já fiz a configuração desse arquivo e deixei só o que interessa, mas eu vou mostrar aqui quando você fizer a instalação de que forma vai estar o arquivo de configuração, tá? Ele vai estar exatamente desse jeito aqui, ó, várias linhas com explicações e as configurações com a cancelinha aqui para inibir a linha, tá? Então o que eu fiz? Para ficar a configuração bem enxugada, eu tirei as linhas que não interessavam e deixei apenas as linhas que nos interessam, tá? Então quais são essas linhas? O nome do nosso domínio, no caso eu coloquei o nome da máquina, que é a servidora de DHCP, mas eu posso colocar o nome do domínio da rede. Se eu tiver um servidor de domínio da rede, o DHCP configurado direitinho, eu posso colocar aqui o nome do servidor de domínio da rede, tá bom? Porque essa informação ele vai enviar para o computador que solicitar o DHCP. Aqui eu coloco os DNS, o servidor de DNS. Nesse caso, eu estou colocando a própria máquina que é o servidor de DHCP da nossa rede. Mas eu posso colocar, por exemplo, o DHCP externo, tá? Eu posso colocar também outro DHCP. Então todos os valores aqui, os IPs de DHCP que eu colocar aqui, ele vai transferir e vai configurar na máquina que solicitar um número de DHCP. Então o servidor de DHCP ele fornece várias outras informações além de fornecer o número IP, tá? Eu tenho aqui valores que são as renovações, né, o tempo e o período que ele vai demorar para renovar um IP se for necessário, ou a máquina está desligada, e tem um período em que ele libera aquele número IP para outras máquinas, tá? Configuração de log, tá? Então são algumas configurações básicas dele mesmo. E o mais importante aqui é o range do número IP, tá? Então eu tenho aqui a rede nossa, que é o 92.168.0.0, começa a partir de 0, a máscara de rede, e embaixo eu tenho um ranger, que ele vai pegar de 110 a 200, que é o IP, a faixa de IP que ele vai liberar para as máquinas que solicitar um IP para esse servidor de DHCP. Então ele vai dar o primeiro IP 100, de 10,
depois 101, 112 e assim por diante até 200, tá? Então essa faixa aqui é a quantidade de máquina. Então você tem que prestar atenção que esse range aqui não pode ser inferior à quantidade de máquinas que você tem na rede. Se você tem 50 máquinas, você tem que pôr um ranger que seja no mínimo de 50 máquinas ou, lógico, sempre existe a possibilidade de outras máquinas entrar nessa rede, ou mesmo celulares ou tablet. Então eu tenho que dar uma margem de mais máquinas. Eu tenho 50 máquinas, eu posso dar um ranger para 70 máquinas, por exemplo, tá? E aqui é o gateway que é utilizado para a navegação da internet. Então aqui eu aponto para um gateway, que é aquele equipamento que está sendo o firewall que está roteando a internet, tá bom? Então feita essa configuração aqui, tá? O que você vai fazer? Você tem que dizer para o servidor de DHCP qual é a placa de rede que vai servir a esse servidor de DHCP, tá? Isso vem na configuração também do default do Windows. Você vai entrar no diretório default, do etc/default, tá? E você vai procurar o arquivo isc-dhcp-server, que é do servidor DHCP. Vai dar um F4 aqui no meu editor F4 e você vai ativar esta linha aqui, ó, interfaces V4. Você vai colocar ETH0 se a sua placa de rede que vai fornecer o DHCP para a rede for a placa de rede ETH0, tá bom? E se você não está usando o IPv6, você pode estar desabilitando, ok? Então isso é muito importante, senão ele não vai funcionar, tá? Você salva o arquivo. E feito isso, nós vamos iniciar o servidor DHCP. Muito bem, agora nós vamos fazer um teste que é para verificar se o servidor de DHCP realmente está no ar, se ele está funcionando direitinho, tá? Então nós temos aqui a máquina que está instalado o servidor de DHCP. Nós temos aqui duas máquinas virtuais, tá? Para simular um ambiente de rede. Lembrando que as máquinas virtuais e o ambiente de rede são exatamente a mesma coisa, não tem diferença do funcionamento quando você tem as máquinas reais ou você tem essas máquinas virtualizadas, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou mostrar aqui que a máquina vai tentar pegar um DHCP. E observe que ela não está conseguindo adquirir um DHCP. Então nós vamos agora colocar o servidor de DHCP no ar para demonstrar como que ele vai adquirir, ele vai dar os números IPs para as máquinas. O servidor está no ar. Vamos dar um status. Aqui nós já temos uma relação de IPs distribuídos para as máquinas, e aqui as máquinas já têm aqui uma conexão estabelecida. Se nós formos até o comando aqui de terminal para verificar qual IP, nós vamos verificar aqui que essa máquina pegou IP 110 e essa outra máquina aqui pegou IP 113, tá? Então aqui está aprovado, aqui está demonstrado o funcionamento do servidor DHCP para o Linux, tá? Não é difícil, ele funciona muito bem e existem outros tipos de configuração que podemos fazer no servidor DHCP. Por exemplo, eu posso determinar que uma máquina com MAC endereço, determinado MAC endereço, adquira somente um número IP específico. Posso fazer isso também. Ou posso dizer que somente as máquinas de uma relação pré-definidas de determinados números de MAC endereço tenham acesso a números IPs e outras não. Então há várias formas de você configurar o servidor de DHCP.
Mas o básico é exatamente isso aqui que nós fizemos, tá? Perfeito? Então eu espero que todos tenham entendido como é que funciona o servidor DHCP. E alguma dúvida que houver, que acontecer, peço que coloque suas dúvidas ali nos comentários do vídeo, tá? E ficamos por aqui, até um próximo vídeo. Eu agradeço a todos e um grande abraço.